Sejam todos bem-vindos ao canal OT Play TV, o canal de streaming do Grupo Timoneiro. Também as nossas redes sociais, @Jornal Timoneiro Canoas. Estamos dando sequência à nossa conversa com os vereadores eleitos e, no caso aqui, um reeleito aqui na cidade de Canoas para esse mandato de 2025 a 28. Eu recebo o vereador reeleito Abimael, do PL, o quinto mais votado, com 3.276. Seja bem-vindo aos nossos estúdios. Parabéns pela votação. Muito obrigado a todos os amigos que nos assistem, que nos ouvem aqui do Timoneiro. É sempre um prazer estar aqui com vocês aqui, porque o Timoneiro me lembra muito do Dr. Jorge, né? Dr. Jorge Wecht foi um conselheiro, eu me lembro até hoje. Na minha primeira eleição, que já fiquei de primeiro suplente em 2016, ele foi um conselheiro, um parceiro, assim, né? Nos dizendo os rumos que eu deveria tomar, e ele tava certo no que ele me dizia. Então aqui sempre é um prazer tá junto com vocês aqui, e podem sempre contar comigo, porque o Timoneiro tem história na nossa cidade, e com certeza é um meio de comunicação muito importante que passa informações reais e verdadeiras e também sempre atualizadas. Obrigado. Vereador, começar assim para aqueles que podem, apesar de ser já o vereador desse mandato, não te conhecer tanto. Como é que tu chegou na Câmara de Vereadores e no que tu mais trabalhou nesse teu primeiro mandato, para a gente depois projetar o segundo. Assim, como é que eu vou te dizer? Como é que é teu nome mesmo? Vanderlei. Vanderlei, o que acontece? Eu não nasci de família que tem histórico político, ou famílias da elite da nossa cidade, ou famílias que têm história. Minha caminhada foi uma caminhada de luta, assim, de trabalho, assim, né? Eu me elegi a primeira vez em 2020, né? Graças a Deus. Mas sempre foi um sonho poder ser um dos representantes da nossa cidade. E graças a Deus eu consegui, tive êxito, mas não foi fácil, né? Eu tenho uma formação cristã, sou cristão, sou evangélico, sou da Assembleia de Deus. E sempre tive posições de liderança, né, desde jovem, mas a política é algo muito diferente, porque a política, ela nos toma muito tempo e também nós temos que saber onde a gente está pisando sempre, né, sempre tá pisando em ovos, com muita sabedoria, com muito aprendizado, mas graças a Deus eu consegui me eleger na primeira vez, com a ajuda também dos meus irmãos da igreja, né? E aí o meu primeiro mandato foi um mandato pautado por pedidos de providência, por projetos também. Eu apresentei em torno de 19 projetos. Alguns não foram aprovados, outros sim. E também eu tive uma ação muito importante, sempre foi o meu desejo, antes de ser vereador, de ter uma ação que me trouxesse mais perto das pessoas. Que eu fiz uma ação que se chama Vereador Mais Perto. Que eu tenho um gabinete móvel e todos os sábados eu estava num bairro da cidade. Então eu consegui cobrir em torno de 3 vezes cada bairro da cidade. Às vezes uns bairros 3 vezes, outros bairros 2 vezes. Mas isso foi uma ação que eu vou continuar fazendo, que é o vereador mais perto. E todos os sábados eu estava num bairro da cidade, recebendo as demandas, recebendo sugestões, recebendo muitas vezes críticas. Então eu acredito que o vereador é o para-choque da sociedade. Então a gente tem que estar próximo das pessoas, porque nos horários assim de dia de semana as pessoas estão trabalhando, né? Não tem tempo para ir no nosso gabinete. Então eu quis me aproximar mais das pessoas estando nesses locais. Muitas das vezes eu estava em praças do bairro ou em alguma rua conhecida, mas para poder estar fazendo esse trabalho de estar perto das pessoas. O quinto mais votado, né? Dos que foram eleitos é o quarto mais votado. Isso. Tu aumentou bastante tua votação da primeira para a segunda, né? Quase tripliquei. Quase triplicou, olha só, bastante, né? Por onde tu imagina que passou muito dessa votação? Assim, qual foi o peso das mudanças que a cidade teve agora com a enchente? O que tu sentiu isso assim em relação ao primeiro para o segundo? E principalmente o que tu nota que é a prioridade maior dos eleitores de Canoas nesse momento e que tu pôde ouvir durante a campanha eleitoral? Assim, eu acredito que a minha votação subiu bastante, tanto pelo meu trabalho, né? Pelo trabalho da minha equipe também, que a gente sempre teve à disposição da comunidade canoense e vai continuar sendo assim, né? 24 horas por dia, atendendo as demandas, tentando resolver. Muitas das vezes, na maioria do tempo, eu estive na oposição ao governo. E também esse meu posicionamento
de ser opositor ao governo atual, né, de denunciar, de contrapor, de botar o dedo na ferida, de fiscalizar. Então eu acredito que a população entendeu o meu trabalho e enxergou que eu estava ali realmente em prol da sociedade, né? Então, assim, quando eu fiz os meus combates, principalmente na tribuna, as minhas cobranças ao governo não era simplesmente uma cobrança por ser opositor, mas uma cobrança para dar resultado, realmente, né? Para que a prefeitura de Canoas, que o prefeito, pudessem resolver aqueles problemas. Então, eu fiz um trabalho de fiscalização também muito forte nas escolas, fiz um trabalho de fiscalização também nas UBSs, né, que tinham muitos problemas e tem ainda, a gente sabe disso. Então, eu acredito que a população reconheceu esse meu trabalho também e me deu essa votação, uma votação expressiva, né, pelo meu trabalho, né, pelo meu posicionamento, porque eu sou um cara de posição. Quem me conhece sabe, até os meus próprios colegas da Câmara de Vereadores sabem que eu sou um cara de palavra, de posicionamento. Quando eu estou de um lado, eu sou daquele lado, né, não fico, como se diz, no meio termo ou em cima do muro. Então eu acredito que esse meu posicionamento também, enfrentando as mazelas da sociedade, as mazelas do canoense, também o meu trabalho, também na enchente, mas eu não divulguei muito isso. Não quis usar isso politicamente, até porque esse trabalho não foi uma questão só de ser vereador, mas uma questão de humanidade. Né? Porque a gente via, às vezes eu e tu nos encontrávamos, né? Muitas vezes, ali em cima dos diques ou algum local da cidade ali, e não era o meu eu não estava como vereador, eu estava como ser humano, Abimael, porque eu vi que naquele momento as pessoas precisavam da gente, né? Precisavam daqueles que tinham condições de ajudar, e nesse momento eu não me furtei nem um minuto, desde um dia anterior do que aconteceu, a gente já estava fazendo um trabalho lá no Mato Grande, o vereador Ayrton também, mais outros colegas, já estava também falando com as pessoas, falando para as pessoas saírem das suas casas, porque a gente viu que a coisa não estava legal. Então esse trabalho que a gente fez na enchente, é óbvio que muitas pessoas ficam gratas, reconhecem. Para te ter uma ideia, eu não me lembro muito pouco, e não voltei em nenhuma casa que eu resgatei as pessoas. Porque eu me lembro de poucas casas, e mesmo assim eu não voltei lá. Porque naquele momento não era o vereador, era o ser humano Abimael que estava empenhado em ajudar as pessoas. E o que tu notou, principalmente na campanha, né, quando o vereador vai assim em várias localidades, diferentes dessa, digo assim, da rotina do trabalho mesmo com o gabinete móvel e tal, quando tem esse vínculo até maior, assim, curto prazo de tempo, o que tu percebe que é a prioridade número 1 dos canoenses hoje? Olha, antes da enchente, antes do alagamento da cidade, sem sombra de dúvidas, era a saúde. Eram as filas de cirurgias, filas de exames, todo tipo de fila na área da saúde, né? A saúde, infelizmente, da nossa cidade não é de hoje, mas ela está passando por uma dificuldade enorme, né? Por N motivos, por N problemas, a falta de assistência para as pessoas, falta de exames, muitas filas, principalmente nas UPAs, nas UBSs. Então, assim, ó, com certeza a saúde era o número 1. Número 2, também é a vaga nas creches, também, na questão da educação, vaga de creches, assim. Há uma demanda muito grande na nossa cidade. Porque muita mãe de família, pai de família, deixa de trabalhar porque não tem como deixar o seu filho. Então, isso atrapalha não só a mãe, mas atrapalha a economia do lar, as finanças do lar, porque daí a mãe tem que deixar de trabalhar porque não tem aonde deixar o seu filho e não tem condições de pagar uma creche particular. Então essas duas coisas foram as maiores demandas. Também questões de limpeza da cidade, né? Também outra questão que a gente tem que rever, tem que fazer... eu estou estudando muito sobre isso, fazer um projeto que é na questão das podas das árvores, também é uma burocracia muito grande. Para as pessoas poderem podar uma árvore, né? E muitas árvores estão prejudicando os muros, as calçadas, e estão também perigosas, assim, né? Se vê um vendaval de cair e cair em cima das casas. Então, essas coisas foram muito demandadas também, assim, quando as pessoas vinham até nós. Perfeito. E de um olhar mais macro da cidade, o que tu enxerga? Por exemplo, né, as contas públicas com certeza é algo que vão necessitar de um olhar de todo mundo, né? Independente do governo que assuma,
com certeza vai pegar uma prefeitura em condições difíceis financeiras, né? Nesse olhar macro político, até porque tu é uma pessoa que está participando muito da discussão da majoritária agora e da campanha, né? Como é que tu enxerga que Canoas vai estar nos próximos anos? Assim, Vanderlei, a gente tem que ter uma visão de médio e longo prazo da cidade. Por quê? A cidade vai chegar no final do ano com uma estimativa de quase 1 bi de déficit, né? Hoje nós temos obras cruciais para se fazer na cidade, que são o conserto dos diques, e tem que fazer novos diques, como o dique do Mato Grande, como o dique da São Luís, que nós não podemos esquecer, porque existe uma rua na São Luís, a Rua Alberto Sírio, que representa de 7 a 9% do PIB de Canoas. E quando alaga lá, cara, é um Deus nos acuda naquelas empresas. Então, e os empresários daquela região já não é de hoje que estão pedindo socorro. Então a gente precisa, além de elevar os diques que já existem, arrumar e modernizar as casas de bombas que já existem, nós precisamos construir o dique do Mato Grande e o dique da São Luís. Então, e isso requer recursos financeiros. Está vindo já esses recursos, né? E é importante frisar aqui, e eu quero deixar registrado isso, que o prefeito atual, a administração atual, está verbalizando isso nas campanhas, que se não for ele eleito, as obras vão parar. Mas isso eu acho de uma falta de dignidade, respeito com as pessoas. Porque a gente sabe que isso não vai acontecer. Se o recurso já existe, independente do prefeito ganhar, vai ter que dar continuidade nessas obras. Até porque essas obras não interessam só a Canoas, interessam ao governo estadual também. Porque essas obras que a gente faz em Canoas influenciam também em toda a região, né, metropolitana, do Vale do Taquari também, né, das cidades mais próximas. Então quero reforçar isso para as pessoas, que isso não vai. Se o nosso prefeito Ayrton vencer, vai continuar sendo feitas as obras e nós vamos aprimorar e ainda fortalecer a questão de transparência das obras ainda. Então isso é importante deixar registrado, porque as pessoas do lado que foi alagado estão muito apreensivas com isso. E com razão, né? Estão apreensivos com razão, porque ninguém quer mais que aconteça o que aconteceu, né, Vanderlei? Tu teve presente muito lá. Eu quero te parabenizar por isso também, porque tu foi um jornalista que foi até os locais de maior dificuldade. Então tu teve presente também, né? O timoneiro se fez presente nos piores momentos da cidade também, trazendo informação. Então tu viste lá o que aconteceu. Ninguém quer que mais aconteça isso. Mas para isso não acontecer, nós precisamos fazer obras estruturais e isso vai ser feito. Independente do prefeito que ganhar, essa é a grande verdade. Nós temos que trabalhar com a verdade, né? Mas sempre com muita transparência, né? Porque Canoas está cansada, a população está cansada de briga também. A população precisa de esperança, a população precisa de projetos, a população precisa, que nem tu disse, de projeto de médio a longo prazo, porque muitas empresas saíram da nossa cidade e elas precisam retornar. Nós temos que fazer incrementos, se tornar atrativo de novo para essas empresas retornarem para a nossa cidade. Isso vai ser um desafio também, até para gerar emprego, gerar recursos, gerar impostos, porque a nossa cidade vai precisar. Perfeito. E por fim, assim, já até pelo teu perfil que tu falaste, de ser de embate, de enfrentamento, mas também agora, pela votação expressiva dentro do quadro que se construiu, e por estar no PL, que vai ser ou o principal partido de oposição ou o principal de situação. Isso, é verdade. A gente pode projetar tu como um dos líderes ou da oposição da situação? Olha, isso é cedo para falar, porque isso é uma construção, né? Eu sou assim, eu acredito que um trabalho, como a minha votação, isso eu não fiz sozinho, né? Foi um trabalho de muitas mãos, dos meus apoiadores, da minha assessoria. E da mesma forma, a gente vai encaminhar isso também. Isso tem na questão da base de governo, né? Claro, isso aí vai ser conversado com o prefeito Ayrton, né? Como a gente vai construir isso junto com todos os meus colegas da base, né? A gente vai construir isso junto, né? Mas na questão da oposição, se for o Jário, com certeza, né? Eu vou me colocar à disposição
também me coloco à disposição do governo, se for da base também, para ser um dos líderes, e da mesma forma também, se o Jair vencer, com certeza, vou ser um dos líderes da oposição, né? Mas também uma oposição, não por ser oposição. Se tiver projetos bons para a comunidade, para a sociedade, eu voto junto. Eu não tenho problema nenhum nisso. Porque isso que eu acho um erro, Vanderlei. E isso eu acho um erro, e a esquerda faz muito isso, na minha opinião. O projeto é bom, mas não voto porque eu sou oposição. Não. Eu acho que se o projeto é bom, independente de quem fez. Se o projeto for bom, mesmo não sendo o prefeito que eu gostaria, eu vou votar junto com o governo. Agora, se o projeto for ruim, eu vou votar contrário. E vou debater isso na Câmara, com certeza. Então, eu tenho esse posicionamento, esse pensamento, sempre tive isso. Sempre tive. Porque eu não tenho que pensar apenas naquilo que eu quero fazer, mas eu tenho que pensar naquilo que é melhor para a cidade. E esse é um posicionamento. Sou um homem de centro-direita, né, sou um conservador, mas se a esquerda apresentar um projeto que seja bom para a cidade, voto junto sem problema nenhum. Né, porque a gente também não pode os nossos interesses pessoais, as nossas vontades não podem ser maior que o benefício para as pessoas. Perfeito, perfeito. Quero te agradecer, dizer então até por esse posicionamento que provavelmente será convidado outras vezes para a gente encaminhar outros debates e desejar um ótimo mandato pelo bem da cidade, evidentemente, e pelo teu bem também, que o mandato seja bom e que tenhamos anos bons aí pela frente. Obrigado pela presença aí. Vanderlei, obrigado aí pela presença e volto a dizer, toda vez que o timoneiro precisar de mim, pode contar comigo, sou um parceiro e eu tenho um respeito máximo por vocês, porque vocês realmente é um jornal local, um jornal que tem história, e é importante essas pessoas entenderem. Porque não adianta apenas hoje, claro, hoje tem muitos jornais, muitos blogs, mas vocês têm história e vocês têm responsabilidade com a notícia, que é dar a notícia verdadeira. E isso traz eu cada vez mais ter respeito por vocês e podem sempre contar comigo. Estarei presente aqui junto com o Timoneiro, porque eu sei que vocês fazem o bem para a cidade, né? Muito obrigado a todos e podem contar comigo. Obrigado, obrigado. Esse foi mais uma das entrevistas com os vereadores eleitos e reeleitos para a próxima legislatura. Aproveita que está passando por aqui, te inscreve no nosso canal e já visita aí, dá uma assistida nas outras entrevistas também. Certo? Até a próxima. Tchau. Obrigado.